No vídeo anterior nós vimos que uma função é analítica, uma função f definida no conjunto aberto dos complexos com valores complexos que pega z e leva em f de z igual a u de xy mais i v de xy. Essa função ela é analítica num ponto z se houver uma vizinhança em torno do ponto z de tal maneira que o limite de f de z mais h menos f de z sobre h, esse limite existe, independe do número complexo h. Esse limite a gente chama de derivada de z. Bem, suponha que o limite exista. Então ele vai ser igual independente da escolha do caminho que leva h a se aproximar de zero. Lembre-se que h, na verdade, são duas variáveis. Então, esse limite, como a gente escreveu na última aula, ele pode ser escrito como limite quando h1 tende a zero e h2 tende a zero de f de z mais h, ou seja, u de xy mais iv de xy calculado no ponto z mais h. Então, u de x mais h1, y mais h2. Quando eu subtrair de f de z, vai dar u de xy mais v de xy. Eu vou colocar aqui juntinho. xy sobre o denominador, que é h1 mais i vezes h2, mais i vezes, vou colocar agora a parte imaginária da função f de z mais h, v de x mais h1, y mais h2, menos v de xy sobre h1 mais i h2. Pois bem, se esse limite existe, como a gente está assumindo, porque a função é analítica, diferenciável em todo um aberto contendo o ponto z, então esses limites de duas variáveis não vão depender da escolha particular do caminho que se aproxima h1 e h2. Então vamos tomando dois caminhos. Caminho 1, eu vou fazer o h2 igual a zero e o h1 tender a zero. Se eu fizer isso, f' de z vai ficar u de x mais h1. U de x mais h1, vírgula y. Por quê? Porque h2 é zero. U de xy dividido por h1. Porque, mais uma vez, h2 é zero. O mesmo valendo para a parte complexa, parte imaginária. Lembre-se que originalmente eu tinha h1 tendendo a zero e h2 tendendo a zero. E agora só h1 tendendo a zero, porque o h2 é zero. Aqui também há um limite, esqueci de escrever, limite quando h1 tende a zero. Observe que essa expressão é exatamente a definição de derivada parcial com relação a x. Ou seja, f' z, vou colocar de outra cor, f' z
tem que ser igual a derivada parcial de u com relação a x, que é exatamente quando eu tenho uma função de várias variáveis, fixo todas e vario apenas uma delas, derivada parcial com relação a que varia, mais i vezes a derivada parcial de v, também com relação a x. Então isso me dá, caso a função seja diferenciável analítica, ou seja, aquele limite existe num ponto, em toda a vizinhança em torno do ponto, e nesse caso as funções u e v têm derivadas parciais contínuas. A derivada da função f vai ser du dx mais i dv também com relação a x. Observe que é a mesma variável de derivação do denominador. Por outro lado, esse foi um caminho arbitrário. Eu poderia ter escolhido um caminho 2, sendo H1 tende a zero, desculpe, H2 tende a zero e H1 igual a zero. Essencialmente, por esse caminho, eu estou me aproximando aqui o eixo imaginário, aqui o eixo complexo, o eixo real. Eu tenho me aproximado nessa direção, no caminho 1, ou seja, o y é zero, eu estou me aproximando desse ponto aqui, ao longo do eixo x. Do mesmo jeito, ou analogamente, aqui eu tenho o eixo imaginário, o eixo real, e eu me aproximo ao longo dessa direção, fazendo desse ponto, que é a origem, me aproximando ao longo do eixo imaginário. Feito isso, aquela equação original vai ficar f'z igual a u de x, x agora está fixo, y mais h2. Aliás, o mesmo erro de antes, limite, quando h2 tende a zero, de u fixa a variável x, y mais h2 menos u de xy. No denominador, por outro lado, não vai ficar h2, vai ficar i vezes h2, porque é da h1 mais i h2. Mais uma vez aqui, mesmo limite, v de x, y mais h2 menos v de xy sobre IH2. Antes de concluir que eu tenho uma derivada parcial aqui, observe que 1 sobre i, que é o que tem aqui, é menos i. E esse i pode cancelar com esse i aqui. O que nos dá, então, pelo caminho 2, f' de z igual dv dy como parte real, uma vez que esse i cancelou com esse, menos, porque 1 sobre esse i é menos i vezes du dy. Como essa derivada, o limite, existe e independe do caminho, por hipótese, então essas duas expressões para a derivada têm que ser iguais. O que conclui as equações ou condições de Cauchy-Riemann, que são derivada de u com relação a x é a derivada de v com relação a y, e a derivada de u com relação a y é menos a derivada de v com relação a x.
Bem, o que a gente fez nesse vídeo foi demonstrar que se houver analiticidade então as derivadas parciais têm que ser contínuas e as equações de Cauchy-Riemann valem. Bem, o oposto também é verdade. Suponha que uma função complexa tenha parte real e parte imaginária contínuas com derivadas parciais contínuas em todo um aberto em torno de um ponto Z. E, adicionalmente, valham as equações de Cauchy-Riemann. Então a função é analítica naquele ponto Z. As equações de Cauchy-Riemann e aquela demonstração também nos deram uma fórmula para a derivada. F' de Z du dx mais I dv dx. Observe que eu poderia ter trocado du dx, já que ele é igual a dv dy, e ficado com essa expressão. dv dy mais I dv dx, como fórmula para a derivada. Do mesmo jeito, eu poderia ter trocado a segunda expressão, mantendo a primeira, e ficaria com essa outra expressão para a derivada, du dx menos I du dy. E finalmente eu poderia ter trocado as duas expressões pelas suas equivalentes nas equações de Cauchy-Riemann, obtendo como derivada dv dy menos I du dy. O que significa que se eu tiver apenas a parte real de uma função que eu sei analítica, eu posso usar essa expressão aqui para calcular a sua derivada. Se eu só tiver a expressão, só usa se eu só tiver a parte imaginária, eu posso usar essa expressão. Se eu tiver a parte real e a parte imaginária, eu posso usar tanto essa expressão quanto essa. Todas as quatro expressões produzem, então, a expressão da derivada. No próximo vídeo, nós vamos levar esse conceito um pouco mais adiante, mostrando que a função analítica é definida integralmente, ou por sua parte real, ou por sua parte imaginária apenas, e introduzir o conceito de função conjugada de uma função que é parte real ou parte imaginária de uma função analítica.